você tivesse num outro planeta e você tivesse uma base nesse planeta, todo o conforto que você quisesse, e você tivesse um transporte para explorar o planeta, o que você ia fazer? Você ia ficar na base ou você ia explorar o planeta? Vou explorar. Todo mundo fala isso? Mas por que a gente tá aqui e ninguém explora? No episódio de hoje, Didi Mermaid conversa com uma das suas maiores amigas, uma guia de turismo poliglota, que está prestes a conhecer seu 100º país e fez da coragem a sua bússola. Não limite seus desafios, desafie seus limites. De viagens pela Ásia sem internet nos anos 90, a um mochilão sozinha pela Índia aos 40 anos, ela nos ensina a não paralisar. Mas o que acontece quando o seu mundo perfeito desmorona e você é obrigada a recomeçar do zero? A minha vida estava muito harmônica, a agência linda, minha vida muito perfeita, tudo muito certo, mas o meu negócio colapsou na pandemia. Eu perdi todo o meu negócio. Uma conversa profunda sobre física quântica, otimismo, planejamento de vida e até como planejar a própria despedida com muita festa. Conheça a história de Rosana Ribeiro. Seja muito bem-vindo! Hoje com uma das minhas melhores amigas, Rô. Se for para falar uma frase para ela, seria que todos os nossos um dia eu vou se torne eu fui. Amém! Adorei, amiga! Perfeita! A Rô, ela é especial. Fizemos uma expedição no aniversário de 50 da Rô. Depois fizemos uma... Ela nos chamou para ir no apartamento dela. E ela teve o cuidado de separar fotos. Eu acho que deu mais de, 500 fotos. E ela fez um álbum para cada um de nós. Nós estávamos em 26. É muito especial. E a Rô é guia também, fala 5 idiomas. Aí a gente estava discutindo antes que eu falo que ela tem a sabedoria superior pelo seguinte exemplo. Quando ela tem dúvida, ela, vamos aqui pesquisar? Ela olha que é assim, olha, se você fizer assim, é assim. Pela delicadeza, pela comunicação não violenta e pelo cuidado. Ela tem uma amorosidade que é só dela e essa alegria. E ela vai, porque para ela o único sentido da vida é para frente. Ai, tô tão feliz. Ai, meu Deus, gratiluz! Didi maravilhosa, muito obrigada, querida. O tema é coragem. Eu pedi para ela falar um pouco sobre a educação, que ela está sempre trabalhando aí com ensinamentos. Fala um pouquinho da sua infância, colocando essa história da coragem. Sim, Didi. Desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar como ela é corajosa. E isso me validava muito, e eu sentia muito orgulho disso. E eu via certos medos de outras pessoas, até da minha mãe, e eu me questionava, mas por que será que mamãe tem medo de barata? Um bichinho tão pequenininho. E eu questionava certos. Certos tabus da nossa sociedade, de que a gente tem que ter medo de barata. Então, uma das minhas memórias bem nítidas de infância é que e também a família conta e reconta esse caso, que eu cheguei com um chinelo e matei a barata, que a minha mãe fez o escândalo, eu mesma, minha mãe fala que eu era menor eu era menor que o chinelo. Eu matei a barata e falei: "Pronto, mamãe, matei a barata", sabe? Eu sempre gostei de por que isso vai me fazer mal? Sabe aquela história dos macacos que não podiam comer a banana, que iam ser molhados? Eu falo, por que eu não posso ir lá? Deixa eu tentar. Se der errado, tudo bem, eu vou ficar molhada, que nem o macaco que foi, tentou e ficou molhado. Mas e daí, pelo menos eu tentei, né? Então, esses dias me perguntaram, Rô, qual foi a brincadeira da sua infância que mais te marcou?
Foi lá naquela sua exposição. O Oséias me perguntou isso, porque ele fez uma exposição sobre brincadeiras. Foi ali. Ele falou: qual a sua brincadeira de criança? E eu me lembrei que o que eu mais gostei, que eu mais me aventurei, era pegar ônibus. Pegar ônibus. Eu tinha 8 anos, meus primos tinham 6, então eu era a prima grande, né? Eu já era guia. É. Eu já era guia. E aí, a gente ia fazer uma natação no centro de Guarulhos. A minha tia morava na Vila Galvão, um pouquinho longe. E aí, eu pegava um ônibus, que eu tinha o maior orgulho daquele ônibus. E eu levava meus primos, a gente fazia natação, a gente comia um sanduíche depois da natação. E aquilo, para mim, era uma aventura. Depois eu comecei a pegar ônibus, tipo, para Mariporã, sabe assim? Ai, vamos ver onde dá. O Horto Florestal, porque eu era da Zona Norte, né? Então, vamos pegar esse ônibus, Horto Florestal. Imagina, uma criança de 8 anos pegando ônibus. Ai, vamos ver onde dá esse aqui. Eu adorava ficar olhando pela janela. E até hoje eu viajo. E uma coisa que eu falo para meus filhos: larga o celular. Olha pela janela. Alguma coisa você vai aprender. Você vai ver uma placa, você vai ver um negócio, você vai ver que não tem buraco ou tem buraco, se tem uma vaca, não tem uma vaca. Presta atenção. Agora não é hora de celular. Na hora que você estiver no hotel, aí sim, sabe? E eu sempre fui muito curiosa e aventureira. A congruência do corpo e a mente nos deixa no presente. Quando viajamos, a gente está no presente, porque você tem que estar atenta. Você tem que estar com o corpo ali e atento o tempo todo, porque é um lugar desconhecido. No cérebro, nós temos a amígdala cerebral. Quando passamos por uma situação de risco, a tendência é congelar, lutar ou fugir. O seu cérebro, ele é muito rápido, tá? Tô falando porque eu te conheço e a gente vai trabalhando um pouquinho aí, entendendo como o seu cérebro funciona. E você vai. E quando as pessoas falam assim, nossa, mas você tem muita coragem, você faz um planejamento e você vai, sem plano B. Muito parecida comigo, eu tenho muito essa característica. E você passou por algum desafio na vida, como esse seu cérebro trabalhou, como foi a sua... Sim, teve aí uma ruptura de urgência de viver. Teve uma quebra. Eu sempre fui assim. Com 18 anos, eu estava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade de arquitetura, que a gente escolhe um caminho, mas a vida nos leva, né? É muito lindo isso. E eu recebi um panfleto da minha madrasta na época. Ela falou: olha, um curso de guia de turismo. Já fiz meus planos, né? Meus planos de viagem. Todo mundo que entra no turismo quer viajar. Essa é real. A gente quer viajar, conhecer o mundo. Agora vai ser, comecei, já falava línguas desde sempre. E meu pai veio a falecer muito precocemente, que era uma pessoa alegre, que ele desde os 7 anos tinha o diagnóstico de câncer. Ele nasceu em 1951, então na época pouco sabia-se do tipo de câncer dele, e ele ouviu do médico que ele ia morrer com 14 anos. Ele tinha 7. Então ele morreu com 42, curtindo cada segundo. Curtindo a vida. Ele era amoroso, ele não se preocupava com se vai dar certo ou se não vai, porque já deu. Para ele já tinha dado. E eu cresci nesse ambiente. Minha mãe também muito querida, muito amorosa, muito batalhadora. Então eu cresci nesse ambiente muito de amor. E eu fui filha única, porque o meu pai não... Eles queriam ter 4 filhos, mas por causa do tratamento do meu pai, eu fui filha única. E sempre vamos. Até que a primeira viagem que eu organizei no turismo para minha família, que foi para Cartagena, meu pai faleceu em Cartagena. Tava tudo certo, tava tudo lindo, e meu pai, quando chega em Cartagena, começa a ter algumas coisas do câncer que vinha, que tratava, voltava, era assim. Uhum. E aquilo
eu não acreditei, tipo, meu Deus, porque eu cresci com essas situações de altos e baixos. Mas aquela foi uma urgência. Ele tinha 42 anos e eu 19. E eu falei, pessoas boas morrem. Porque eu sempre achava, não vai morrer. Pai da gente nunca morre, né? Você sabe. Oh. É, e daí, aquilo me deu uma urgência. E nessa urgência, eu comecei a fazer planos escritos e com datas. Então, isso aqui eu trouxe porque eu ganhei esse ano. E eu acho muito importante as metas com datas. E a partir daí, com o dinheiro que eu ganhei. O dinheiro que a minha madrasta falou: olha, ele deixou um seguro no banco em seu nome. Não era uma fortuna. Aquele seguro que a gerente bota lá, ninguém sabe. Sei, Que ele era amoroso até com os gerentes de banco. Tipo, ele não falava não pra ninguém. Vai. E era um dinheiro que, se fosse hoje, ia dar uns 50 mil. Então, os 50 mil não dava para eu construir nada muito grandioso, mas dava para eu fazer um mochilão. E nessa época eu já estava no turismo e um colega meu falou: eu vou para a Austrália. Ele amava a Austrália, ele é um querido, Márcio Vicello, ele é educador, e ele sabia tudo da Austrália, ele sabia mais que os australianos. Era muito engraçado porque ele desafiava os australianos. Qual que é o monte mais alto? E daí ele tinha tudo pronto. Eu nunca tinha feito nenhum mochilão na vida. E eu cheguei para ele e falei: eu vou com você. Ele falou: eu só acreditei que eu estava no aeroporto. Eu juntei tudo e fui com ele. Aprendi a mochilar e conheci muitas pessoas que faziam dessa mochilada algo sustentável. Eles pagavam uma viagem na viagem. E eu via, eu achava que 3 meses viajando era para brasileiro. Em 1994, 3 meses viajando, Austrália, Nova Zelândia, Bali. Não existia, Didi. Era muito surreal, pelo menos no meu círculo. Era muito surreal. E lá ali eu vi gente que estava viajando há 5 anos. E daí eu aprendi como que eles faziam. Então, eles arrumavam um empreguinho, eles faziam o café da manhã do albergue, eles ganhavam um dinheirinho ali. E eu falei: olha, é isso que eu vou fazer. E aí, quando eu cheguei de volta, o meu padrasto, o japonês, tinha ido pro Japão e falou: você gosta de viajar? Todo mundo sabia, né? Gosto. Falou: por que você não vai no Japão? Lá os brasileiros conseguem emprego, você paga a sua viagem com o trabalho da fábrica. Didi, minha mãe: você é doida! Você não sabe falar japonês. Eu falei: eu aprendo. Meu avô saiu pela porta em setembro. Eu peguei as páginas amarelas. No mesmo dia, liguei para o consulado, vi tudo que eu precisava mandar, me inscrevi no mesmo dia num curso de aula presencial, porque só tinha presencial em 94, aqui pertinho da Paulista. Todo dia tinha aula. Na hora do almoço, eu saía da faculdade de moto, que eu tinha uma moto, vinha aqui para Paulista fazer uma aula de japonês, ia pro estágio que era aqui nos Jardins. Fui para o Japão, consegui trabalho, viajei e com o dinheiro da fábrica eu paguei a passagem. E como eu amava estudar o roteiro das companhias aéreas. Então não tinha internet, mas tinha aquelas revistas que tinha para onde que aquela companhia ia. Tinha um monte de bolinha, assim, para onde ela fazia a rota. E eu gostava de pegar as rotas maiores. Então, eu vi uma que eu amava, eu namorava rotas. Então, a rota da Varig, que ia São Paulo, Joanesburgo, Bangkok, Hong Kong. Era meu sonho. Falei: eu vou pegar essa. Quando chegar em Hong Kong, eu me viro com certeza, China eu vou achar uma coisa barata. Óbvio, é ou não é? Lógico. Vou lá mesmo, compro um ticket e chego no Japão, só que eu vou usar a grana da fábrica para visitar esses países. Brilhante! É brilhante. É isso que eu fiz. E as pessoas falaram que eu era maluca. Todo mundo É. falava. E minha mãe: você é doida, você é doida. Por quê? É que nem a história mesma do macaco. Por que não posso subir a escada e pegar aquela banana se ela tá ali? Se eu me molhar, tudo bem, eu volto. Se der tudo errado, qual o problema de eu me molhar? Não tem problema. E deu tudo muito certo. Foi incrível a experiência. E quando eu me formei na faculdade, eu tinha tudo planejadinho, tudo muito planejado.
eu fui para Londres, porque eu sabia que Londres tinha oportunidade de trabalhar como silver service, todo mundo fez isso, os brasileirados toda. E lá eu conheci meu esposo, Pedro. E Pedro tinha 21, eu 23. Eu vi que a gente se deu bem. E eu falei de um plano muito master para ele. Eu falei, olha, se a gente ficar juntos, quando eu fizer 40 anos, eu vou passar, não importa o que acontecer. Se a gente tiver 10 filhos, 3, não importa. Eu vou passar 3 meses sozinha na Índia. Sozinha. Eu quero que você saiba. Porque o combinado não sai caro, né? Não é ótimo? E você me conhece muito bem. Eu escrevo, eu ponho a data, 40 anos é uma data. 40 anos chega. E conto pra todo mundo. Conto, porque faz bem contar. É. Quem acha que, o outro vai pôr olho gordo? Oi? Você põe olho gordo no plano de alguém? Eu não tenho essa energia. Então, se eu contar um plano pra você, você não vai visualizar comigo? Eu vou Você vai lembrar. vibrar. Esses Lógico. são meus amigos. É lógico. Essas pessoas que andam comigo. É lógico. São dessas pessoas que a gente tá junto. E olha que interessante, quando eu fiz 40 anos, eu não era aquela menina de 23. E eu já não queria ir para a Índia. Eu tinha uma agência de turismo que era uma maquininha de ganhar dinheiro. Era fechamento atrás de fechamento, que as pessoas... Era só amigo de amigo. Tinha 2 filhos. O Theo tinha 10, a Alice tinha 8 anos. Idade escolar, uma época que mãe tá junto, certo? E as mães dessa geração minha se culpava por tudo. Era uma culpa. Até hoje, né? Culpa de tudo. Então, imagina que uma mãe vai mochilar na Índia, largar os filhos aqui, largar o marido. Minha avó falava, largar seu marido aqui? Ai, que louca! E aí fui pra Índia, contra tudo e contra todos. Por quê? Porque eu contei pra todo mundo. E aí as pessoas vieram me cobrar de ti. Lógico. Eu falei, e aí, 40 anos? Eu falei, aí o medo. Porque eu sou corajosa, mas eu também tenho medo. E aí, vamos lá, coragem. Me enchi, falei, agora eu vou. Esse é o comprometimento que eu fiz com todos os meus amigos e com o universo. Eu vou honrar aquele plano, aquela menina. Foi demais. Escrevi um livro sobre essa experiência que foi fantástica. O nome do livro é Contagioso Riso. Porque o riso é contagioso, você tá sentindo, né? Ó, a gente até arrepia, né? Porque a gente... Tem agora uma teoria que eu estou pesquisando, eu adoro a inteligência artificial porque ela democratizou tantos conhecimentos e física quântica que eu estou aprendendo muito. E tem aí um fenômeno que chama o emaranhamento quântico. Então, essa teoria diz que desde o Big Bang, todas as partículas, elas continuam interligadas, porque entre você e eu, não existe nenhum vazio, Didi. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Tá sentindo aí? Existem partículas. E entre eu, você e a Alfa Centauro, também existe a mesma partícula. Então, se eu vibro aqui um sorriso e te contagia aí, pode contagiar a Alfa Centauro. Você tá entendendo? Sim. Porque tudo no meio existe um emaranhado. E desde o Big Bang, nós somos sim conectados, amiga. Nós estamos sim. Eu acredito muito nisso. Então, isso é uma coisa que a NASA estudou. Então, eles não foram até Alpha Centauri, mas até um satélite está a 1.200 quilômetros da Terra. Eles confirmaram que existe essa influência no emaranhamento quântico. Então, não existe vazio. A gente acha que a gente é matéria, mas a gente não é matéria. A gente é mais energia. Se um átomo é feito de massa e elétrons. A massa, a eletrosfera, ela é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo, tá? O núcleo é massa, a eletrosfera é energia. Então, vamos simplificar isso. Se o núcleo tivesse 1 centímetro, a eletrosfera teria 1 quilômetro. Então, tudo que a gente enxerga de massa é ilusão. A gente é energia. A gente tem mais energia, muito mais. Tem 1 quilômetro de energia para cada centímetro de massa. E isso a gente pode sim contagiar
influenciar. Então, as pessoas, a gente não sei porquê, eu acho que hackearam o sistema. Ó, não gosto dessas coisas que falam, ih, como de maluca. Mas, ó, eu quero agradecer todas as mulheres que me botaram nesse aqui, tipo a Baby Consuelo, vamos fazer um salve. Sabe, as malucas que vieram antes. Ah, eu adoro Rita Lee, né, Madonna. Gente, faz sentido influenciar as pessoas pro bem, porque a gente está sendo influenciado pro mal. Muito. Então, o Mário Cortella tem aí uma palestra interessantíssima que fala que o pessimista é um vagabundo. É fácil ser pessimista. Você fala assim, não tem jeito, eu não vou fazer nada. Quer ver? Não dá certo, ó. Eu não fazendo nada aí. Faz aí, Didi. Você que é otimista, Didi, você sabe o trabalho que dá ser otimista. Porque você tem que planejar, você tem que elaborar, você tem que influenciar. Vamos, galera! Vai dar certo! Não é? E isso que e a gente ama, a gente tá junto. A gente aprendeu que botando o outro pra baixo, a gente pode ir pra cima. Então, por que paulista não vai pro Rio? Vamos falar mal do Rio. Tem paulista que já foi para Aruba, já foi pra Cancún, mas não foi pro Rio. Por quê? Ah, o Rio é uma bosta. Vamos falar mal do Rio. Ah, o Rio é a cidade mais linda do planeta. E o Rio é nosso. Então, esse final de semana, eu fiz um vídeo. Eu amo o Rio de Janeiro. Eu amo. Eu amo Osasco, eu amo Jaçanã, tudo tem sua beleza. Mas o Rio é muito especial e o Rio é nosso. Então, eu falei, todo brasileiro tem que visitar o Rio, tem que amar o Rio, porque o Rio é nosso, a gente tem que falar bem do Rio. Se o Rio for pra cima, São Paulo vai pra cima, o Brasil vai pra cima. E aí, vou te dar um exemplo maior. O Ocidente adora falar mal da China, porque a gente é levado a acreditar que lá é sujo, que lá ó, o pessoal não pode falar nada, porque lá eles são escravizados. Pra quê? Pra gente se parecer melhor. Por quê? Eles estão indo super bem, graças a Deus. Eles estão numa história incrível de evolução. Eles não estão jogando bomba em ninguém. Inclusive, fui para Taiwan faz 2 meses. Fiquei na casa de um amigo que está lá há 12 anos. Ele nasceu em Taiwan, eu conheci ele em São Paulo, ele estudou comigo no Mackenzie. Ele voltou e está morando lá. E eu perguntei para ele, falei, Wang, e essa história, a China ameaçando Taiwan, como tá? Falou, Rô, essa é uma narrativa muito brasileira. Os brasileiros sempre me perguntam disso, mas aqui tá todo mundo trabalhando, vivendo a vida. Ninguém tá preocupado com isso. Olha que loucura. A narrativa que a gente vive, Didi, é sempre pessimista, é sempre de medo, de acuar, né? Mas é uma estratégia, né? Pois é. Que estratégia. E a pessoa, quando tá falando mal do outro, de outra coisa, é porque ela tá pra fora. Porque a pessoa que tá pra dentro, ela não tem tempo de falar mal do outro. E você falou uma coisa muito especial do riso. O riso é o único idioma que todos entendem. É o único idioma que todos entendem. E quando nós rimos, nós temos um grupo de amigos, nós rimos com os outros e não dos outros. Não fazemos piada. Nós não dependemos de humor, piada ou comédia do outro. A gente pode rir da gente mesmo, da nossa confusão que a gente faz. E eu vou falar uma coisinha muito curiosa que aconteceu, muito bonitinha. A Rosana, ela é muito organizada. Ela é muito organizada. E fizemos uma viagem para o Jalapão e teve uma extensão. E ela deixou tudo organizado, bom, enfim. Todo mundo eu entendi errado, estava cansada. E a gente ia passar uma tarde, ver um pôr do sol em um lugar. E não tinha carro, não tinha nada. E eu falei, vou resolver esse trem. Por quê? Porque ela se empenhou tanto. Ela pesquisou, e eu sou guia também. Eu falei, cara, não quero nem saber. A mina tomou a frente, deixa ela. Parei um carro no meio da rua. Falei, você leva a gente ali no lugar? E foi entrando um monte de gente no carro, eu tenho vídeo. E foi incrível, o lugar era espetacular.
E deu tudo certo. Deu tudo certo, rimos muito. É isso, levar o riso e rir das confusões, porque às vezes, mesmo planejando, às vezes acontecem os percalços. E a Rosana tem essa característica, vamos levar essa risada, vamos fazer, vamos para frente. E realmente é uma pena as pessoas que estão falando mal de outro lugar, Outra pessoa. outra pessoa, falar mal de amigo. Fica feio demais. Gente, eu não sigo, gente, assim, essas pessoas, influencers, assim, que tem trocentos milhões. Eu sigo meus amigos, eu quero... Exatamente. Isso que é muito interessante, porque nós podemos influenciar. E os grandes influenciadores estão influenciando o quê? A jogar no bet? A comprar um carro que você não precisa? A gastar dinheiro numa bolsa que você não precisa? É disso que as pessoas estão se influenciando. Daí, as pessoas seguem essas pessoas do bet, e elas dão moral para essa galera, mas não dão moral para um amigo. Então, quando todos... Tem a fala da Marilyn Monroe, que a Marilyn Monroe, que é uma das queridas, né? Demais. Marilyn Monroe, que estava à frente, era inteligentíssima, que de burra não tinha nada. Nada. E ela disse uma frase que my best friend, diamonds are my best friends, que os diamantes eram os melhores amigos dela. E eu fiz uma releitura de que os meus verdadeiros amigos são meus diamantes. Então, todos os meus amigos, eu encorajo. Aqui o tema não é coragem? É coragem. Então, encorajar faz parte. Então, todos os meus amigos que estão me vendo aqui, que eles me dão moral e eu dou moral para eles, você é uma deusa maravilhosa, que tudo que você posta, eu vou, boto coração, boto um yuhu, falo, vai, maravilhosa! Eu não é? E quando não tá com coragem, aquela hora que você vamos pular da pedra, porque eu ainda sou essa criança, nós somos. Sim, somos. Daí, como que faz pra ter coragem? Conta 1, 2, 3, vai! Não deixa a mente vir medo, não deixa encher. Se você parar lá na pedra e ficar olhando os riscos e ficar fazendo plano B, não. Vai no plano A. Você quer pular? Então vai sem pensar. Conta 1, 2, 3, vai! E para de pensar, tem que ir logo, né? E encorajar o amigo é sobre isso. Vai que vai dar certo, vai dar certo. Já deu. Não é isso que eu falo, eu repito. E se der certo pra Didi, vai dar certo pra mim. Os Vedas, que é uma escritura sagrada indiana, que é de 1500 antes de Cristo. É um conjunto de escrituras, tá? Que daí fala sobre rituais, fala sobre medicina, tem muitos hinos. E ali eles falam uma coisa muito linda, que eu tô em transformação, né, Didi? Então, eu também sou influenciada por pessoas maravilhosas. Então, ele fala que enquanto houver sofrimento no mundo, o mundo sofrerá. E isso serve para uma galinha, para um porco e para uma vaca. Então, eu tenho agora um pouco... essas ideias... estão entrando. Então, se serve para uma vaca, para uma galinha, ainda mais para um ser humano. Vou te contar um exemplo. Olha que interessante. Sobre culturas, diferentes culturas. Levei, há muitos anos atrás, eu era bem novinha, eu levei um casal de indiano no mercado municipal de São Paulo. E na frente ali da barraca do porco, eu sempre paro e explico a nossa feijoada. E mostro a orelha do porco, o rabo do porco. Aquele casal que ali eu nunca tinha ido para a Índia, eu sabia muito pouco sobre o veganismo, sabia muito pouco. E geralmente, quando a gente sabe muito pouco, eu fui daquelas pessoas que falavam, ai, que mimimi. Eu fui. Eu sou diferente hoje. Eu tento, a gente tem que entrar no lugar da pessoa, né? Entender de onde vem isso, qual que é a origem, né? Desse saber dela. E elas fizeram assim, ó, pra mim. Vamos embora, pelo amor de Deus. Super educados, sabe? Eles não falaram como os brasileiros falam, né? Nossa, que nojento essa comida. Ai, que povo porco. Não é assim. Não foi isso que eles fizeram. Eles só fizeram, ai, por favor. E hoje eu consigo entender. Porque
Para ir no lugar dele, para a gente entender o ponto de vista dele, a gente tem que imaginar. Imagina se eu vou para a Índia e num mercado tiver cabeça de cachorro, rabo do cachorro, do gatinho, já pensou? Tiver de gente. Você não vai falar, me tira daqui, por favor. Eu não aguento ver um gato todo lacerado, não é? É. E isso é sobre crenças. Viajar me bota num exercício muito bom de, de ver cada pensamento, sabe? Uma vez, estava numa discussão com meu marido e uma amiga. Era um tema bem delicado. E eu visualizei nessa discussão um facho de luz. E esse facho de luz era como se fosse um tronco de uma árvore. Mas vamos pensar aqui no nosso exemplo, que era uma garrafa de refrigerante, tá? Eu via indústria brasileira, você via cola, ele via XY. E a circunferência, ela tem infinitos pontos, infinitos. Então, cada um que olha tá vendo uma coisa. Naquela discussão, eu estava vendo que muitas vezes a pessoa pegava o seu ponto de vista e falava: não, peraí, eu vou ir no seu lugar, Didi. Vou te mostrar que está escrito indústria brasileira. Olha aqui. Daí ela girava a lata. Não adianta. Você está aí do seu lugar girando a lata. E daí começa: tá vendo, Didi? Fala aí, eu te disse, eu te disse. Didi, não. O legal é você larga a lata lá. Eu quero aprender por que a Didi vê cola. Isso aí. Me explica. Conta aqui pra mim. Ah, você nasceu assim. Ah, seu país é assim. Ah, vocês passaram por isso. Entendi, eu consigo ler cola também. Uhum. E quanto mais você viaja e larga a sua lata lá. Não é pra você trazer a lata com você. Não é pra você ir pra Índia comer comida americana ou comer macarrão. Não faz sentido. Você vai lá e nessa história da Índia eu fiz muitos amigos, porque eu cheguei amando, amando. O amor é a solução de tudo. É você amar. Não importa se o outro acredita nisso ou naquilo, se vota nesse ou naquele. Não interessa. Ele tem todo o direito, você tem que respeitar. Se ele respeita e ame e tente entender por quê. Todo mundo tem o seu porquê, né? Escrevo Odisseia pela visão da sereia. Odisseia é um livro que foi escrito antes da Bíblia. Ulisses, quando queria ir para Ítaca ver sua amada Penélope, ele tinha que passar pelas sereias. As sereias elas previam o futuro e tinha o seu canto, que era lindo, que os homens se encantavam e afundavam. Morriam afogados. Ulisses teve a brilhante ideia de colocar cera de abelha nos seus marujos, pediu para os marujos amarrá-lo no mastro e passar pelas sereias. As sereias são o que são. Então eu dou um exemplo de se tiver uma cascavel aqui e ela levantar o guizo, falar: opa, tô aqui, o que vocês vão fazer? Vamos desviar o caminho e vamos ter uma estratégia. Ulisses foi o único homem que teve uma estratégia na vida. Você sempre coloca estratégias, você faz planejamentos, escrito como eu também escrevo. Na vida a gente tem que ter planejamento. Percebo que no momento atual as pessoas não fazem mais planejamento. O cérebro é tudo imediato. Você fez uma colocação muito importante. Nas viagens, a gente tem que ter os planejamentos, fazer os planos. Porque a gente passa perrengue, gente. Por mais que ela fale idiomas, eu tenho certeza que a gente não conversou ainda. Mas ela deve ter passado perrengue lá na China. Para você fazer uma compra na China, como você organiza os seus planos de vida?
Muito bem, Didi. Tudo bem? Claro, é o seguinte, eu ganhei esse ano esse livrinho que chama, é um livro, eu chamo de livro do desafio, né? Então veio escrito assim, Rosana, olha que graça que minha amiga me mandou, Elisa, Que maravilhosa. graça. Não limite seus desafios, desafie seus limites. Amei. E aqui eu coloquei, eu gosto muito da década. Então, eu tenho planos de décadas. Então, eu coloquei também os passados que eu já realizei para me dar força. Então, o que eu realizei do 1 aos 10, dos 10 aos 19, dos 20 aos 29, dos 30. Eu coloquei aqui para me reforçar, para me fortalecer, dos 40 aos 49. E aqui eu coloquei para frente os meus planos direitinho. Meu marido é muito querido e parceiro, é muito gostoso, porque eu já tive que mudar um aqui, mas porque eu vi que não encaixava com um dele, e um plano mais importante é ter o valor que eu dou à minha família é gigante, né? O amor de família é gigante. Eu acho que eu não seria ninguém se não fosse o amor da minha família. Ninguém. Porque o amor de família, eu acho que o ser humano amado, por isso que eu gosto dessa nova geração. Essa nova geração tá vindo muito amada. É. É porque hoje a maioria das pessoas planejam ter filhos, né? É difícil. Eu acho que filhos planejados e queridos, eles são muito amados e eles têm condição de serem quem eles são, não terem medo de ser quem eles são, e eles são mais agregadores, né? Então aqui eu coloco todos os planejamentos e, claro, eu coloquei algumas hábitos novos, né? Aqui eu até abri na página certa, olha que maravilha. Comecei a aprender futevôlei. Ah, maravilhoso, né? Maravilhoso, do zero. Vamos lá, aprender futevôlei, um esporte fácil. E eu tô adorando, porque cada chute que eu acerto é uma vitória. É isso mesmo. Então, em vez de eu ficar triste porque eu perdi o jogo, eu sou aquela que. Chute, filma. E é uma evolução. Eu tô há 3 anos no básico, no iniciante. Mas a evolução foi imensa. E é lindo ver isso. Eu tô vendo a minha filha tentando, ela vai conseguir, porque tem que persistir no violão. Daí ela tá lá no violão, blém, blém, blém. Mas eu acho lindo, porque ela tá persistindo. E uma hora vai sair. E vai ser lindo quando sair. E é isso. Sobre a viagem, sobre crescer, sobre tudo que você falou do cérebro. Eu tive em Beijing 2 dias sozinha. É muito bom sair com um grupo, porque vai ter alguém com uma plaquinha, um tradutor, tudo bonitinho, com seguro viagem, detalhado, a coisa mais linda. Tudo certinho que eles me mandam. Olha, ai, querida agência, sabe? Amo! Adoro! É muito bom trabalhar assim. Agora, eu sozinha em Beijing, aí a história muda. Porque eu fui caçar coisa nova e Beijing está crescendo tão rápido que as pessoas não conhecem. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Tinha um lugar que chama Vertical Farm. Então, eu li todo o artigo, que era uma fazenda vertical dentro de uma casa linda, de assim, uma estufa maravilhosa. Maravilhosa. E eu não dizia direito onde era. Eu só achei na internet um artigo sobre isso. Em inglês. Tava Vertical Farm. E eu não achava direito onde era. E eu tentava. Daí eu achei que era dentro da faculdade de agricultura, de agronomia, lá de Beijing. Daí eu vou tentar chamar o Uber deles, né? Que eles têm tudo deles. Então, eles. Tá certo eles também, gente. Por que vai usar o do americano? Isso Usa mesmo. o Brasil, vamos criar o nosso. Vamos usar o nosso, né? A China já compilou tudo que é bom de todo lugar. É só a gente colar. Não é? Já tá compilado. Então, eles têm o Uber deles.
E quando eu coloco, e dá pra escrever em inglês, porque imagina, eu não vou conseguir escrever na letrinha deles nunca, né? Eu comecei a aprender mandarim, então não é só o futevôlei, tô aprendendo mandarim, mas até eu chegar lá, fia. Então, eu escrevia vertical building, mas não é assim que fala lá. Não é, eles não sabem. Então, eu falei, bom, eu vou então pra faculdade. Botei a faculdade. Cheguei na faculdade, Didi. Eu dei com a foto do lugar, um lugar lindo. Se eu botar no Google, você vai ver esse lugar lindo. Eu falava para os alunos, aonde é isso? Os alunos não sabiam. E é muito interessante, isso aconteceu não só lá, mas numa biblioteca maravilhosa, que parece que é uma floresta. E daí eu colocava a faculdade, pelo artigo, é muito novo. As pessoas não conhecem. Daí os alunos não conheciam, e eu tive que perguntar para um, para dois, para três, para quatro, até que eu achei um indiano. Eu falei, aquele lá, ele deve saber, deve ser um professor, né? Que era mais velho. Daí eu perguntei pro professor, ele, pode ir, é aqui. Daí mais pra frente encontrei outro que sabia. Mas eu tive que andar, imagina você andando na USP a pé, procurando uma. Andei muito, achei. Mas eu tive muitas confusões, até porque para pegar o Uber, o Didi, né, que eles chamam, dava uns erros. Eu falei um negócio, eu comentei com minha família, com meus amigos, que lá, você fala grow old em inglês, que é amadurecer, grow old. Sim. Lá eu tive que grow young. Grow young. Eu tive que aprender na marra, usar todo tipo de tecnologia. Entrar no DeepSeek, porque lá Google Maps não funciona. Entendeu? Ele tá tudo errado. Então, eu tive que aprender 1000 coisas na marra em 2 dias. Então, foi muito legal. Quando eu cheguei, eu apanhei muito. Muito, mas eu apanhei. Mas eu apanhei, de verdade. Eu peguei Uber errado pra caramba. Eu ia pro lugar, voltava, não era. Andei. Imagina você. No dia seguinte, eu já tava muito mais familiarizada. No metrô, com o Didi, que é o Uber. E é muito linda essa plasticidade. Muito lindo isso. É essa congruência da mente e o corpo. Quando você viaja, você tem que estar atento ao terreno, a tudo, né? É muito lindo, é muito lindo. E eles me tratam tão Ah. bem. Eles são muito amorosos, respeituosos, educados. Educação deles. E é isso que, sabe, Didi, sobre coragem. Vamos voltar pro tema, coragem. Então, eu tô cansada de ouvir brasileiro falando, aqui não tem jeito. Não. Se eles conseguiram, a Coreia do Sul foi detonada pelos japoneses. Detonada, estupraram todo mundo, destruíram, saquearam, detonaram. Da onde que é meu celular? Da onde que é meu carro? Da onde que é a TV? Eles estão muito bem, obrigada. Eles estão trabalhando. E pesado, duro. Bora que dá. Dá. O Japão caiu 2 bombas atômicas lá. Um tsunami, né? Tsunami, tudo. Rapidinho. E a gente fica aqui com essa sofrencinha, nossa história, com a nossa história está enraizado. Oi? E isso, para mudar, lembra que eu te falei que estamos emaranhados? Se uma partícula que muda, toda muda? Então bora! Vamos acreditar que dá e vamos. Você falou antes, você fez uma colocação bem legal. Por que somos 70% água? Nossa Senhora, Olha essa que história é triste demais. é triste, mas é importante pra gente. É bom lembrar. É bom lembrar, porque um dos países que eu acho que a gente tem que seguir, né? Por exemplo, eu me inspiro em Didi, eu tenho amigos, meus diamantes, eu me inspiro. Eu sou quem eu sou, porque eu sou essa coletânea de amigos maravilhosos que eu quero estar junto, que eu chego e quero ser amiga, e faço questão, né, Didi? Adoro. E fico, eita, vamos sair, eita, né? Vamos fazer, né? E o Japão, eu uso como um símbolo de uma sociedade, quando as pessoas falam, não dá. Tem gente que não conhece muito bem história, porque eu amo história, eu estudo muito. E fala, não dá, porque nossa história. Gente, o Japão, na guerra, esse país que todo mundo acha fofo, que eles são super cultos, que são super. Catam lixo do chão no estádio, são educadíssimos.
Eles tocaram o terror durante a guerra. Eles invadiram a China, a Coreia, até Timor-Leste, eles faziam campos de concentração lá. Ninguém fala de campos de concentração japonês, né? A gente ouve falar dos alemães, né? Mas ali nesses campos de concentração, na China, Didi, eles dissecavam pessoas vivas. Vivas. E foi desta maneira que eles descobriram que nós somos 70% de água, dissecando pessoas vivas. Então, falar que o mundo hoje tá ruim é para os pessimistas vagabundos, Didi. Vamos pensar, nós estamos evoluindo sim. Isso não, a gente está melhorando. Sabe, olha o Japão. Olha o símbolo de... Você vai para a China, que já sofreu miséria. Mas a miséria da China, galera, não tem a ver com a nossa, não. Era a miséria deles não ter o que comer. Era muita, era uma miséria de verdade. Era uma miséria que a gente não entende. Sabe, que a gente tem esse planeta, esse país lindo, tropical, planta, tudo dá. Sabe? Lá, Didi, eles fizeram campos de concentração. E foi terror. Terror. E hoje eles saíram da miséria. Saíram da miséria. Você não vê ninguém pedindo. Eles têm disciplina, eles têm educação, de educação. Educação. Cada ano que passa, eles investem 20% a mais do que o ano passado. A educação deles e coisas que o brasileiro perdeu. Respeito, disciplina. Disciplina, sabe? O nosso povo quer muito direito, mas cadê os deveres? Ninguém quer cumprir dever de nada. O americano também é um povo interessante, que eu trabalho com eles, eu amo, muita coisa para aprender, a gente tem que aprender com todos. O americano, você vê a gente pode ver isso nos filmes. A escola americana, as mães fazem bolo para arrecadar dinheiro, sim. A comunidade trabalha, sim. Eles são umas pessoas que dão caixinha. Eles são mais generosos. Eles são mais generosos, sim. A gente tem muito a aprender nos Estados Unidos também. E eles têm muito que ensinar. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Cada país que eu fui, eu consegui tirar. Por isso que eu falo, a China fez um bom compilado, né? Copiou bastante de todo mundo. É isso. Nada se cria, tudo se copia. E é isso, vou copiar o que é bom. Tem coisa ruim na China? Óbvio que tem. Deixa pra lá. Deixa Vamos isso. pegar coisa boa, E, né? e o nosso molho, que ninguém tem. Ninguém tem. O Brasil é o Brasil, entre outras mil, é do Brasil. E esse molho nosso, se a gente conseguir que nós vamos, e por isso que a gente vai influenciar, por isso que nós estamos para influenciar ser melhor. Ser melhor no seu dia a dia. Ser melhor fazendo o que você faz todo dia. Ser melhor vamos fazer com um sorriso, então, para ver como fica. Faz o que você faz, mas dá um sorriso. E aí, eu vou pra festa. Amo festa, né, Didi? Não quero saber as dores de ninguém, só quero saber as festas. Vou pra festa, adoro mexer com gente, falar com um desconhecido. Falar, quero ver esse sorriso aí, de quem eu nem conheço. Passando. E isso é bom. E você, genial. quando fala que, não sei, tô nessa batalha. Tá influenciando sim, Minhas amigas são tudo suas fãs. Tem que gerenciar, Didi. Isso. Eu sempre falo que o mundo tá muito melhor. Vou dar um exemplo agora. Sou viúva, você vai pra China. Você foi pra China sozinha? Já fui sozinha. Eu fui pra China antes de ter internet. Eu fui em 94, eu cheguei em Hong Kong, essa primeira viagem que eu te falei, que eu fui pro Japão, mas parei em Hong Kong. Hong Kong, tá, tudo bem, galera, Hong Kong fala inglês, tá bom. Mas aquilo foi o primeiro tapa na cara. Tudo bem, você foi pra Índia sozinha? Fui. E na Índia, gente, ela não ficou só em lugar bacana, não. Ela foi pro movimento mais fechado, uma história mais simples. Eu escrevi um livro disso. E por que eu tô falando isso? Eu ando com muitas mulheres. Hoje nós temos vozes. Hoje tem a diversidade aí que tá forte no movimento, a inclusão. Quando que isso era possível, Rosana? E ainda no mundo, né? Se for pensar em Afeganistão, que as mulheres agora não podem falar. Gente, olha, eu acho, vamos falar sobre a amorosidade.
Isso aqui, eu espero que a gente influencie pessoas para elevar os outros. É. E eu quero falar de um afrodescendente maconheiro que veio aí para falar a palavra de Jesus, que é outro cara que sensacional. Ó, depois de 2025 anos, quem fala mal dele? Ninguém. O cara é genial. Tudo que se fala dele é genial, né? E o Bob Marley, nessa música One Love, ele fala exatamente o que Jesus falava, de que nós somos um só. É tudo nosso. Se a China crescer, nós crescemos. Se o rio crescer, nós crescemos. A gente tem que elevar os outros para crescer junto. Vamos parar. Vamos parar de falar mal. Pelo menos parar de ser pessimista. A palavra é muito poderosa. A gente não pode proferir negatividade. Só de falar que não tem jeito já tá ruim. Sabe? A gente, eu vou até ler a frase aqui do Cortella. Essa frase, eu até anotei. Alguém tem que fazer alguma coisa, não é? Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, sobre a coragem. A coragem vem daí. Porque a vida tá indo bem. Tudo que eu falei é muito individualista. Viajar é fácil. Eu tô fazendo por mim. Mas agora tu me dá coragem. Coragem. E isso tem que ser um movimento. Eu não vou conseguir sozinha. Eu sei. Eu não uso aquela palavra que começa com D, mas aquela que não é fácil, sabemos. Eu nem uso aquela outra. O contrário. Mas não está em mim a solução. Mas sem mim, não há solução que aconteça. Tá entendendo? A gente tem que estar junto. Desde o Big Bang a gente estava junto? A gente não é poeira junta cósmica? A gente não tá conectado aqui? Então a gente tem que fazer parte de melhorar. De melhorar. E vamos acreditar. Se você tá com, não tem tanta facilidade de acreditar, não profira É isso contra. mesmo. Não joga contra. Que feio. Feio. É coisa de vagabundo. Eu vi uma frase de uma senhora de quase 100 anos que ela fala assim: quando você morrer, você vai encontrar com Deus. Aí Deus vai perguntar assim, perguntar para você: Rosana, o que você queria ter feito que você não fez? Você pode responder isso ou não? Que eu ainda não fiz, mas eu vou fazer, tá aqui nesse livrinho. Bom, vou dar um exemplo meu. Deixa eu ver aqui um exemplo. A minha meta é conhecer as melhores águas do mundo. E vamos supor que eu não consiga. Por quê? Não planejei, não organizei. Deus vai falar assim: mas Didi, eu deixei tudo lá para você. Por que você não foi? Isso é lindo. É lindo. É lindo. Você sabe sobre... eu ouvi uma dessas quando eu estava em 98, fazendo um mochilão pelo Nordeste. E eu conheci um inglês. Ele estava viajando de ônibus de linha. E quando ele desceu do ônibus, alguém tinha roubado a mochila dele, com tudo, com passaporte, com tudo. E ele estava ainda lá, feliz no albergue, a gente deu um mergulho. E ele mergulhou de óculos e perdeu o óculos. Uau. Daí ele falava assim: Deus, o que mais você quer de mim? E esse cara que chamava Edward, eu nunca me esqueço, ele falou assim: se você tivesse num outro planeta e você tivesse uma base nesse planeta, com todo o conforto que você quisesse, TV, carro, água, comida, tudo, e você tivesse um transporte para explorar o planeta, o que você ia fazer? Você ia ficar na base ou você ia explorar o planeta? Didi, responde. Você ia ficar na base ou você ia pegar esse carro e ver o planeta? Novo. Vou explorar. Todo mundo fala isso? Mas por que a gente tá aqui e ninguém explora? Por que tá todo mundo na base? Por que ninguém tem coragem? Tem transporte pra ir. Todo mundo tem condição. Até sem dinheiro. Porque quando eu viajava na Sustentável, eu ia
Eu até criei agência com esse slogan que eu falava, eu vou com 1.000 e volto com 2.000. É, Porque eu ia, É. trabalhava, Eu sou ganhava assim. grana é, e era assim que eu mochilava, é. né? Hoje eu vou completar 100 países que eu conheço em dezembro. Sensacional. 100, Genial. não é? Genial! Então, Deus, obrigada. Então, outra coisa que é uma analogia que eu gosto dessas brincadeirinhas que eu tive um insight um dia. Se eu chegasse aqui eu acho, um insight. Cheguei aqui na Terra e Jesus estava na imigração. E ele pegou meu passaporte e falou: "Você veio fazer o quê?" Eu falei assim: "Eu vim a lazer, eu vim dar turismo." Ele quer ir embora. Só que chegando na hora de eu devolver. Aham. E isso que eu preciso de coragem. Uhum. Porque, como eu disse, muitas coisas a vida cobra, né? Uhum. É. A minha vida estava muito harmônica, a agência linda, a minha vida muito perfeita, tudo muito certo. Mas o meu negócio colapsou na pandemia. Eu perdi todo o meu negócio. Uhum. E eu ouvi uma frase muito interessante do meu Instagram, que o meu Instagram é. Ele falava assim: o universo vai deixar tão desconfortável que você vai ter que se mexer. Tão desconfortável. E realmente, eu perdi tudo. Eu tive que fazer um movimento e sair. E eu já estou fazendo coisas muito interessantes que eu não estaria fazendo se não fosse. Shiva é um deus muito importante na Índia. E Shiva é o deus da destruição. E por que destruição é tão importante na Índia? Porque é do zero, é de quando cai Começo. tudo que começa o novo. É. E é muito importante. E a gente detesta começar de novo, porque a gente tem É, medo. E é. dá medo. Oh, E dá medo e dá preguiça. é. Começar de novo. Eu conheci a Rosana nesse movimento, que ela foi um dia que ela estava bem. Péssima. Bem péssima. E a partir daquele dia ela começa a bater no time. Tá parecendo um orangotango, um chimpanzé. Que tudo vem a mim. Com facilidade, Com facilidade, e alegria. glória. Amor! Amor! E glória! E eu repito isso muito. Ai. E no Instagram também, viu? Ele manda direto. E o sentimento, essa energia, como somos energia, né? É, A energia da gratidão atrai a demais. gratidão. Atrai demais, porque a gente atrai. É, É esse negócio que eu falei, do emaranhamento. Somos energia ou não? Qual energia você vai atrair? só para deixar claro, dá a impressão que a gente não tem medo e que temos medo, sim. Temos medo, por isso que fazemos planos. Vamos com medo. É um desafio. Tem colega minha que falou: mas 2 minutos você estava em Minas, agora você está no Japão. É um trampo seguir. É um trampo. É delicioso, mas não é só. Não, é uma baita É uma responsabilidade. Você tá responsabilidade. lidando com pessoas, É. com o bem-estar dessas pessoas. Você tem medo de morrer? É muito interessante, porque eu já planejei a minha morte aqui. Minha morte também tá Não, tudo vai ter uma organizada. festa, hein? Se você chegar até lá, eu vou te convidar. Vai ser um cruzeiro. Ah, você vai ser um cruzeiro? Vai ser um cruzeiro. Ah. Vai ser um cruzeiro. Mas vai estar teu corpo lá no. Não, calma, eu vou morrer no cruzeiro. Ah, você vai Calma. morrer no cruzeiro. Eu vou morrer no cruzeiro. Vou chamar todos os amigos, todo mundo vai pro cruzeiro. Vai ser uma festa. Tá. Eu vou ter 97 anos, que eu gosto desses números, 7, 9. Eu vou Tá. chegar bem, eu vou chegar feliz. Dá pra fazer uma festa. E lá eu vou me despedir, mas vai ser em grande festa. E depois de um mês vai ter uma cerimônia. Porque eu não quero. A cerimônia também tá toda em detalhes, Didi. Vocês vão pegar, vão pegar minhas cinzas. Ninguém vai lá fazer cerimônia lá para pegar cinzas. Tá. Só que depois de um mês, todo mundo no Arpoador, que Rio de Janeiro é a minha cidade. E vão botar minhas cinzas dentro do coco. E vocês vão pegar o dinheiro que era para gastar com flores e gastar com cerveja ou água de coco. Que lindo. Vocês vão lembrar das palhaçadas que eu falei. Eu falo muita besteira também, porque a gente deixa fluir, né? E a gente é essa alegria. E vocês vão dar
vai, Rô! E vamos jogar o coco no mar para eu fazer minha viagem. E vai ser linda. E a gente vai ficar no pensamento do que a gente ensinou. Porque a gente é energia, a energia não morre. Né? Eu não tenho medo de morrer. Então, toda morte que chega perto, eu falo, essa não é minha. Essa não. A minha só é 97. Quando eu tiver 97. É, isso não estava nos planos. Eu não sabia que era assim. Gratidão. Linda! Linda! Ser maravilhosa. Obrigada por me dar coragem. Para mim tá aqui, meu primeiro podcast. Amei! Amei, Que a gente amei. possa você impactar a produtividade. Que a gente possa fazer as pessoas acreditar no mundo melhor. Porque ele sim existe. A gente só tem que sintonizar. Que nem uma frequência de rádio. O que você quer ouvir? Bota numa frequência boa e vamos! Para de dar. Eu não vejo TV de noticiário sangrento. Não, eu nem ligo televisão também. Vamos Tô- focar em fazer o nosso melhor. É isso. Para um futuro melhor. O mundo vai ficar melhor. Eu também acho. Ai, nossa, tô emocionada. Gratidão, viu, minha amiga amada? Gratidão. Muitas pessoas pensam que ela é minha irmã. Eu falei, que honra minha. Sorte a minha, sorte a nossa. Linda. Ai. Beijão gigantinho da Didi, Rarrastê. A alegria incondicional que habita em mim, saúde reverencia. A alegria incondicional que habita em você. Arrasei. Rarrastê.